Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula virtual, né? Seja de dia, seja de noite, seja de tarde, não sei o horário que vocês estarão vendo, né? Mas sejam bem-vindos. E lembrem sempre de usar máscara, independente do seu time de coração, da propaganda que vocês fizerem, mas use sempre máscara quando forem sair. Bem, pessoal, eu resolvi hoje fazer um pouquinho diferente para vocês, né? Ao invés de nós termos aula no Meet, né? Até para questões de organizações minhas aqui, o tempo corrido e tal, então eu preferi fazer um novo assunto que é de literatura, inclusive, via vídeo aqui para vocês, né? Inclusive até coloquei aqui parte 1, porque eu creio que o vídeo vai ficar muito longo se eu falar sobre todo o assunto aqui, seriam aulas e aulas presenciais. Mas a gente vai resumindo aqui um pouquinho, né? Vou falar hoje, apresentar um pouquinho do que é o assunto. Depois, na próxima parte, se não der tempo nesse vídeo, eu já falo sobre os movimentos que o influenciaram, né? As correntes filosóficas. E depois eu falo sobre suas características, que é o que mais importa para nós. Mas desde já, vamos lá começar a falar sobre este movimento literário, o realismo. Então, lembrando para os demais que nós estudamos em sala o romantismo, certo? Nós começamos a ver o romantismo e aí, né, veio a pandemia e nós acabamos não podemos estudar mais um outro movimento literário. Então, eu estava aguardando o retorno para que a gente pudesse estudar, né, cara a cara aí ele, porque é muito mais fácil para a gente poder tirar nossas dúvidas. Mas tem bastante conteúdo na internet sobre o assunto. A gente vai tirando aqui, eu vou resumindo o básico, porque vocês podem até encontrar vídeos na internet sobre isso e tal, o que é muito bacana em si. Então eu vou dar a minha perspectiva aqui sobre o assunto, né? Espero que seja bom para todos, né? E qualquer falha a gente vai se alinhando, dúvidas também, vocês tiram no WhatsApp, a gente vai. Professor, fale sobre isso, fale sobre aquilo, e eu explico aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente vai estudar para o segundo ano, né, no segundo movimento literário. Não é o segundo movimento literário da língua portuguesa, existem outros, certo? Mas, inclusive, pegando o século que ele vai estar, que é o século XIX, né? X tracinho X, para alguns alunos aí que não sabem de matemática, é o século XIX, né? E no final do século XVIII para o início do século XIX, a gente teve um movimento literário que foi o romantismo, né? Então esses movimentos meio que vão conviver um pouco, né? Eles são basicamente do mesmo século, mas com características completamente diferentes e antagônicas, tá bom? Então esse movimento literário é o realismo. É um movimento muito bacana, né? Um movimento que influenciou muito a era que nós vivemos hoje em dia, né? A era da tecnologia, a era de muita inovação, é graças a o realismo, por incrível que pareça. Então, relembrando, nós estamos estudando um movimento literário, certo? Embora ele não seja só um movimento literário, o realismo, ele é um movimento que vai trabalhar com arte, ciência e filosofia. Então, você vai ter músicas que você pode dizer que são realistas, você vai ter livros filosóficos realistas, e você vai ter uma gama de coisas relacionadas à ciência que a gente pode dizer, isso é realista. Então, é um movimento artístico, ok? Movimento artístico, só que nós vamos dar a parte literária, ok? A parte literária dele, e não a parte artística, embora eu vá falar sobre isso também. Bem, no romantismo a gente viu o surgimento do que a gente conhece hoje em dia como romance, né? Não só o romance romântico, mas a ideia de romance enquanto livro realmente, enquanto obra literária de prosa. E a gente também vai ver isso no realismo, embora a gente tenha poesia e prosa, mas é um movimento também voltado principalmente mais para prosa, ok? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é arte, ciência e filosofia, porque ele é um movimento que vai trabalhar com essas características, certo? Ele é um movimento artístico que vai ser influenciado principalmente pela ciência e pela filosofia no século XIX. E aí eu vou falar um pouquinho do contexto, que começa inclusive para quem tem um livro, na página 62, o assunto começa aí, vocês podem ler lá bem a fundo, tem todas as características bem direitinho. Mas eu vou resumir aqui por cima, porque
para não se alongar tanto. Então vamos lá. No século XIX, o que estava acontecendo? A segunda revolução industrial. Para quem estudou, né, História e Revolução Industrial, sabe que ela foi algo que mudou muito o nosso planeta, né? Porque nós tivemos aí simplesmente a ascensão da burguesia, nós tivemos as fábricas surgindo, né? O modo fabril de produção, ou seja, né? Hoje, ó, eu tenho aqui ó, uma coisa que é fabricada aqui graças à Revolução Industrial. Isso modificou o mundo inteiro, né? Seja para o bem, seja para o mal, mas isso modificou o mundo inteiro. Então, a relação das pessoas com o trabalho, ela mudou radicalmente na Revolução Industrial, né? E a gente tem essa segunda onda aí no fim do século XIX, que é quando vai surgir o realismo. A palavra realismo, como o nome já diz, né, vem de real, realidade. Então, mesmo que as obras, obviamente, trabalhem com ficção, mas elas irão trabalhar principalmente com aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, com a realidade, certo? Por quê? Porque este é um movimento dominado pela ciência, certo? Então, vamos lá. Qual é a diferença disso? Quando a gente fala, por exemplo, de uma crença, né? Vamos lá, uma obra sobre espiritualidade. Ok, ela não tem bases científicas, certo? Uma obra sobre fantasmas, por exemplo, né? Independente de se você acredita ou não, mas ela não tem bases científicas. Então, o movimento realista, do realismo, ele vai trabalhar principalmente tendo a ciência como base. Isso é muito importante lembrar, ciência como base sempre aí. Então, a ciência é ela quem vai, até hoje, né? Deveria ser assim, comandar o mundo inteiro, né? A gente tem muito retrocesso nisso, de opiniões alheias hoje em dia, né? Até a gente acreditando que a Terra é plana, pelo amor de Deus, né? Vamos crer aí na ciência. Então, o realismo vai ser um movimento que ele vai ser pautado na ciência, né? Tem um pintor francês, Gustave Courbet, que inclusive ele vai fazer um quadro e ele usa uma palavra interessante, uma frase que é a verdade verdadeira, né? Como assim, professor? É como se a ideia de que o que vale realmente é o que é verdadeiro, o que é real. E aí, o que seria real? Aquilo que é provado e comprovado pela ciência, certo? Vamos entender o contexto histórico de várias coisas que estão acontecendo nesse momento. Nós temos também, por exemplo, já surge aí o darwinismo. Então, a ciência já entende que o criacionismo, né, a ideia de que Deus criou o homem, ela vai ser invalidada pelo darwinismo, né? A gente tem a ideia de seleção natural. E isso, por exemplo, também já vai influenciar, certo? Então, a gente tem uma série de correntes de pensamento, que é o que eu vou falar mais à frente, que vão influenciar. E elas surgem todas, por coincidência, algumas já têm surgido há alguns anos atrás, e vão estar relacionadas com ele agora, certo? Então, vou resumir o que eu falei aqui, porque eu não quero que o vídeo se alongue para vocês, certo? É só um vídeo introdutório aqui, tá bom? Lembrando que sempre que a gente estudar os movimentos literários, a gente sempre estuda pela base, né? Europa, né? Já que é um movimento literário de língua portuguesa. Depois Portugal e depois Brasil, afunilando aí, certo? Então as características serão as mesmas praticamente para cada um, mas sempre há diferenças entre autores e diferenças provavelmente em épocas. Então, geralmente acontece na Europa, né, geralmente. Esse movimento, Portugal participa dele, né? E aí, claro, vai ter suas características lá em Portugal, obviamente. E aí depois ele vem para o Brasil, geralmente anos depois, né? Lembrando que a gente no Brasil ainda não tinha uma estrutura acadêmica como a gente tem hoje em dia nesse século ainda, certo? Então, ok, vou resumir para essa primeira parte, né, que é a ideia de apresentar esse movimento literário aí para vocês, certo? Então, o realismo, inclusive, ele aparece lá no livro de vocês com o título Realismo e Naturalismo. Naturalismo vai ser uma tendência do realismo, certo? Alguns livros colocam praticamente como sendo a mesma coisa, mas o naturalismo está dentro do realismo, eu vou falar disso também, né? Eles se confundem um pouquinho, mas vamos lá. O realismo ele é um movimento literário do século XIX
certo? Que tem como característica ser pautado pela ciência, né? Influenciado pela filosofia, obviamente, né? É um movimento artístico e literário do fim do século XIX, ok? Lembrando que o século XIX vai de 1801 a 1900, né? Não 1900 que começa. Lembre disso, já falei em sala de aula, quem estudou o primeiro ano comigo N vezes, né? Como é que se faz isso, ok? Que mais? O seu contexto, né? A gente está vivendo a segunda revolução industrial, a gente tem a tecnologia começando a surgir e a ciência começando a crescer ainda mais, ela já existe, né? Mas ela realmente sendo ouvida. E o que vai valer para se escrever essas obras, ou para que essas obras sejam caracterizadas dentro do que é o realismo, é a ideia do que seja verdadeiro, do que seja real. E o que é o real? Aquilo que é comprovado pela ciência. Por exemplo, eu não consigo pular 15 metros, né, de uma distância, por exemplo. Então, isso não é algo real. Poderia acontecer? Talvez, né? Imagina aí um precipício e você pula 15 metros. Mas, normalmente, você não consegue. Então, assim, você vai dizer, não, você não consegue fazer isso. Então, automaticamente, isso não iria aparecer nas obras literárias. É um movimento que tem características de poesia e de prosa, mas ele é basicamente um movimento voltado para prosa, tá bom? E pautado também na ideia de romance. Não romance, mas romance escrito mesmo, a ideia de um livro longo com N capítulos, tá bom? Então, essa é a primeira parte, eu pretendi apenas mostrar que movimento era esse, para vocês conhecerem. Depois eu vou estar colocando na plataforma alguma atividade relacionada ao realismo para vocês estudarem. Lembrem que tudo que é relacionado a isso é importante. Sempre cai em Enem, os movimentos literários ou alguma coisinha relacionada a eles, mesmo que não seja uma pergunta direta, porque hoje em dia o Enem é praticamente interpretativo, mas é muito bom saber porque é interessante isso para que você possa poder ter gabarito para responder as questões, né, no gabarito lá, e ao mesmo tempo se posicionar, né, em termos históricos aí, saber que movimentos literários aconteceram no mundo, que movimentos literários aconteceram na língua portuguesa. Relembrando, o ano passado, para quem é estudou o primeiro ano, né, com a gente, nós estudamos trovadorismo e estudamos o quinhentismo também, né? O primeiro movimento da língua portuguesa, que foi o trovadorismo, que aconteceu só lá em Portugal. Depois o quinhentismo, nosso primeiro movimento aqui, né, do Brasil. E agora, lá nas aulas presenciais, o romantismo, né? Aquele movimento que teve N características muito voltadas para coisas que a gente nem acha que é relacionada a romance, mas ele inaugura a ideia de romance e traz características interessantes de valorização do eu, né? De valorização do herói nacional, da cor local, em N características, principalmente aqui no Brasil, um movimento muito importante no Brasil. E agora nós começamos a ver aí o realismo. Queria eu que fosse em sala, né, para que a gente pudesse interagir, para que a gente pudesse realmente estar vendo, né, o conhecimento, mas a gente tem um videozinho aí, tá bom? Qualquer dúvida que ficarem, vão lá pro Zap, mesmo que não seja da escola, pode ser no privado, no seu grupo de sala, questionem, perguntem, peçam para eu falar disso ou daquilo, certo? Relacionado a esse movimento, que por agora a gente começa a ser o IMES estudando com ele, praticamente, tá bom? E a gente se vê aí depois. Um grande abraço para vocês. Lembrando, se forem sair, certo? Escolham sempre o melhor, usar máscara, né? É o que nós temos para se proteger. Mesmo que você já tenha pego Covid, inclusive, até porque as pessoas não têm a obrigação de saber que você pegou. Então, evite constrangimentos, certo? A gente sabe que a imunidade está crescendo, né? As pessoas que pegaram, elas teoricamente não pegam novamente, a gente não, dizem que não pegam, mas nada é comprovado, a não ser que tenha vacina. Então, eu digo o seguinte para vocês. Usem máscaras, certo? Até por questão, já peguei, mas por questão de respeito mesmo aos demais, para que não haja confusão em casa, né? Na sua casa, seu familiar, fique à vontade, mas se alguém de fora, inclusive,
sempre passe álcool gel nas mãos. Não tenha vergonha de pedir para que a pessoa que chegou passe álcool gel, certo? Usem máscara aí, certo? Que vai dar tudo certo. A gente vai sair dessa em breve. Quero parabenizar o segundo ano A e B, certo? Pela o empenho nas atividades, né? Estão de parabéns, muitos alunos, são alunos que praticamente estão mais fazendo, os terceiro anos também, né? Segundo C está chegando aí para fazer também as coisas, né? Não sou professor deles, mas também mando um abraço para aqueles que estão se empenhando e a gente se vê aí na próxima quinta. Um abraço para vocês.